Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os destaques dos resultados do segundo trimestre de 2022 de Gerdau, tanto a metalúrgica quanto a siderúrgica, a Gerdau SA. Então vamos ouvir. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E Gerdau publicou os resultados na data de hoje, tanto a metalúrgica, que é a controladora, é a holding, é a Goal 3 e Goal 4, quanto a controlada, que é a empresa de siderurgia, a GGBR3 ou GGBR4. Eu prefiro a holding pelo desconto de holding, que nesse caso para mim faz sentido. Tanto o Goal 3 quanto o Goal 4 possuem 100% de tag along, mas a Goal 4 tem uma liquidez muito superior que a Goal 3. Goal 3, que são as ordinárias, tem uma liquidez média diária de 2,2 milhões de reais, enquanto a Goal 4, a preferencial, 72 milhões de reais. Só que a preferencial, como tem uma liquidez maior, fica mais cara. Veja que ela está 9,74 e a Goal 3 9,28 com dividend yield superior porque está mais barato, enquanto a preferencial tem um dividend yield inferior porque está um pouquinho mais cara aqui, né? Mas é muito pouco essa diferença. De qualquer forma, eu preferiria a ordinária porque essa liquidez aqui é suficiente para o pequeno investidor, sendo que sempre devemos dar preferência à ação ordinária. Só se a vantagem da preferencial for muito interessante e compense optar por ela, aí sim a gente opta pela preferencial. Então o que nós temos aqui em relação à siderúrgica? O EBITDA ajustado da companhia foi de 6,7 bilhões de reais. Foi 15% superior ao primeiro trimestre de 2022, então o EBITDA veio forte, e 13% a mais que o ano passado, acumulando aí 15,5 bilhões de EBITDA no primeiro semestre de 2022, 22% a mais do que no primeiro semestre de 2021. Da mesma forma aqui com a metalúrgica, com a diferença que o EBITDA ajustado é de 6,6 bilhões de reais. O lucro líquido foi de 4,3 bilhões, 46% a mais do que no primeiro trimestre de 2022 e 28% a mais do que no mesmo período do ano passado, acumulando 7,2 bilhões de reais no primeiro semestre, 24% a mais do que no primeiro semestre do ano passado, sendo que a relação dívida líquida dividida pelo EBITDA, que basicamente é o lucro operacional aqui da companhia, alcançou o menor nível histórico, encerrando o trimestre em 0,18 vezes, ou seja, beirando ali uma dívida negativa, o que é muito interessante. É o que a gente está vendo aí com essas empresas de metalurgia e siderurgia, como por exemplo a Gerdau e a Usiminas. O endividamento de Usiminas também está muito baixo e eu optei por Usiminas na carteira, mas Gerdau também é uma excelente companhia aqui, caso você queira se posicionar no setor. Hoje está descontada, com resultados fortes aqui como nós já percebemos. A margem líquida da companhia conseguiu subir aqui, indo de 14,5% para 18%. Houve inclusive um crescimento de 1 ponto percentual em relação ao ano passado, o que é impressionante porque o cenário de inflação desse ano é bem complicado, mesmo assim a companhia conseguiu manter margem líquida. Gostei disso aqui. A companhia mesmo assim aumentou o CAPEX, investimentos, fluxo de caixa livre aqui aumentou. Então no geral os resultados de Gerdau vieram bem interessantes. Sendo aqui que em relação à metalúrgica, a companhia já destinou a título de provento 383 milhões de reais, em relação à siderúrgica 1,2 bilhão, pegando-se apenas a metalúrgica, isso aqui dá 36 centavos por ação. Hoje as ações ordinárias estão 9,28, isso aqui dá um dividend yield de 3,84%. E o que nós temos ali em relação à produção e vendas? Que houve ali uma leve queda na produção, mas um aumento nas vendas de aço, na produção de aço bruto, mas vendas aqui houve uma leve alta, mantendo aí uma estabilidade na produção e venda. A receita líquida teve um crescimento bem substancial de 13%, indo para 23 bilhões de reais. A companhia realmente gera muita receita. Houve aumento nas despesas com vendas, o que já era esperado diante da inflação, o que vai acabar impactando também a CSN quando ela publicar seus resultados. Resultado financeiro foi negativo em 339 milhões de reais, redução de 30% frente ao primeiro trimestre de 2022 por conta da variação cambial, algo que está fora do controle da companhia. Mas o resultado financeiro não deve lhe preocupar tanto porque não depende, como eu disse, da atividade da empresa. Os investimentos aí da Gerdau, GGBR, somaram 959 milhões de reais, sendo 661 milhões em manutenção e 298 milhões em expansão e atualização tecnológica. Então a companhia está investindo aí, mesmo nesse cenário de crise e de inflação, aumentando investimentos inclusive. Então, diante desse payout mínimo de 30%, nós temos o seguinte:
A companhia então aprovou ali, após esses resultados, um dividendo ali de 36 centavos por ação, igual 3 ou igual 4, e 71 centavos pela GGBR. O pagamento ocorrerá ali no dia 25 de agosto, com base na posição acionária do dia 15 de agosto, ou seja, as ações serão negociadas ex-dividendos no dia 16. Você precisa ser dono das ações até o dia 15. E aí, como eu já antecipei para vocês, isso aqui dá o quê? Mais ou menos 4% de yield, mais o montante que ela já pagou aqui, ó, que daria mais ou menos 39 centavos por igual 3, mais 3% de yield, já pagou aí então 7% de yield. Então, se você projetar o lucro da companhia anualmente para mais ou menos ali 15 bilhões, 14, 15 bilhões para o ano de 2022, e aqui eu estou falando da GGBR, que é a controlada, então podemos esperar que a companhia pague aí mais ou menos de dividendos mais uns 2 bilhões de reais, porque 30% do lucro líquido ajustado. Podemos esperar então um dividend yield para este ano de 12% mais ou menos. Importante ressaltar aqui que a companhia está com patrimônio líquido de 16 bilhões contra 14 bilhões do ano passado. Esse aqui é o balanço patrimonial da Goal. Enquanto isso, ela negocia um valor de mercado de 10,4 bi, ou seja, um enorme desconto em relação ao valor patrimonial. O que hoje ainda está na média da companhia porque ela teve uma queda muito forte nas suas cotações em 2015, que foi um ano muito difícil para a empresa. Apesar aí desses dividendos anunciados, que foram até ok, né? Quase 4%, casas de análise e banco de investimento não gostaram, principalmente o Bradesco BBI. Para o Bradesco BBI, os resultados consolidados ficaram em linha com as suas expectativas, com números muito saudáveis em geral, como nós vimos, com os Estados Unidos mantendo margens ali acima de 30%, enquanto o Brasil conseguiu compensar as pressões de custos por meio de preços em embarques mais altos no trimestre. E aí, apesar desses resultados fortes, analistas do BBI disseram que a falta dos dividendos extraordinários sugere que a administração pode estar mais cautelosa com as perspectivas, mas destacamos que mesmo em cenários mais difíceis, a Gerdau teria espaço para mais proventos, mantendo um balanço saudável. E a companhia recomendou compra com preço-alvo de R$40 para a GGBR4. A companhia 23 e pouquinho, né? Isso aí dá uma margem de segurança gigantesca. E o mercado não gostou dos resultados de Gerdau, aparentemente, já que a cotação está caindo quase 4% hoje, mas não apenas pelos resultados de Gerdau. As empresas de siderurgia e mineração estão caindo no geral. Os Minas, por exemplo, caindo, Vale caindo também aqui mais de 3%, consequentemente Bradespar, CSN também, sendo que a própria commodity principal, minério de ferro, também está sofrendo queda no dia de hoje e commodities no geral. Então talvez o mercado esperasse dividendos mais robustos aqui de Gerdau e esses dividendos menores sugeriram então que a companhia está mais cautelosa com dividendos, porque não está esperando projeções mais tão significativas para os próximos trimestres, então está segurando um pouco de dividendo. De qualquer forma, isso não retira a solidez do balanço, é um momento difícil para todo o setor e para todo mundo, então segurar dividendo até faz sentido em cenários como estes. Ainda assim, o dividendo que foi pago é satisfatório e cumpre com o mínimo obrigatório definido no estatuto da empresa. E como eu falei para vocês, podemos esperar também alguns impactos ali, até dividendos menores, em relação à CSN, sendo que hoje os indicadores aqui de valuation, PL, PVP, EV/EBITDA aqui estão extremamente descontados em Goal 3, o que a faz a mais descontada aí dentro do setor aqui de metalurgia e siderurgia, justamente por causa do desconto de hold. Se você pegar aqui os indicadores da GGBR, você vai ver aqui que são menos descontados, tá vendo? PL de 2 vezes lucro, aqui abaixo de 2. PVP de 0,77, aqui de 0,69. EV/EBITDA de 0,66, aqui de 1,91. Sendo que no último ano ela está acumulando uma queda de 28% e nos últimos 6 meses de 10,68%, algo completamente setorial. Só que no geral gostei do balanço de Gerdau, mas como já tenho ali os Minas, fica apenas no meu radar aqui. Finalizando então, dividendos de 36 centavos por Goal, tanto 3 quanto 4, e 71 centavos por GGBR. Pagamento aqui 25 e 26, tá? Um dia de diferença entre as duas. De qualquer forma, Datacom será dia 15 para as duas e DataX dia 16, né? Mas já vai deixando aqui nos comentários, você é investidor de Gerdau, gostou dos resultados, vai receber esses dividendos, pretende aumentar a posição? Conta aqui pra mim, tá? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!